Queridos, a graça e a paz, amém? É um prazer, um privilégio muito grande poder, nessa manhã de domingo, estar junto com vocês na Igreja Presbiteriana da Bahia, adorando a Deus, exaltando a Deus e prestando a Ele culto. Eu me sinto privilegiado por isso, muito privilegiado. Como ele falou, o reverendo Itamar falou, eu sou o secretário-geral do Trabalho da Infância, porém não boto nenhuma criança para trabalhar. Algumas pessoas ficam me questionando porque eu sou secretário do Trabalho Infantil. E eu fico tentando explicar que eu sou o secretário do Trabalho da Infância e não do Trabalho Infantil. E graças a Deus nós temos percorrido esse Brasil todo, nós temos visto a realidade do nosso Brasil, da nossa igreja especialmente, e como o reverendo Itamar falou, algumas muito agradáveis, outras nem tanto, e muitas numa situação precária. E durante esses próximos 4 anos, com essa disposição do Supremo Concílio, na pessoa do seu presidente, o Roberto Brasileiro, de colocar 3, 4 das secretarias gerais como secretarias de tempo integral, inclusive a Secretaria do Trabalho da Infância, nós estamos, então, dando tempo exclusivo, integral para esse trabalho. Então, tenho conseguido viajar, tendo todo o cuidado de dar a atenção também à minha família, à minha esposa e ao meu filhinho de 4 anos de idade, porque precisa da presença do pai, precisa da presença do esposo em casa, e nós temos tido esse cuidado, mas tem sido para mim um desafio, e quero agradecer, e quero dizer que estou maravilhado com essa igreja. Estou com assim, a alegria transbordando no meu coração de ver como essa igreja investe no departamento infantil. O congresso ontem, e desde a sexta-feira, foi um sucesso. Já escrevi alguns e-mails, já passei alguns relatórios rápidos, informando aos demais colegas que o momento aqui na Bahia, aqui em Salvador, tem sido muito especial. Louvado seja o nome do Senhor, reverendo Itamar, pelo conselho, pela sua pessoa, por todo o empenho, pelo Charles, pela Isabela, que comandam aí junto com a sua equipe todo o departamento infantil. Deus seja louvado, queridos. E eu continuo a dizer e a falar que é muito válido investir no trabalho da infância. Muito. Vocês não vão se arrepender do departamento infantil que vocês têm. Mas o reverendo Itamar também pediu para eu apresentar os meus queridos colegas de trabalho e de luta. São os nossos preletores, os nossos palestrantes, que fazem parte aí da equipe também da Secretaria-Geral do Trabalho da Infância, e outros que estão chegando e que provavelmente vão agregar valor à nossa secretaria, e nós já estamos tentando comprar o passe deles. E vamos tentar ver se a gente consegue. Então, eu queria chamar aqui à frente, que eles ficassem aqui para que a igreja visse. Todos eles venham cá, e quando eles chegarem aqui à frente, eu apresento cada um deles. Foram os palestrantes do congresso que aconteceu. Começou desde a sexta-feira e terminou ontem por volta das 5h30, 17h30 da tarde, e foi algo tremendo. Temos aqui, começando daqui da minha esquerda, tá? A minha esquerda, talvez a sua direita aí, temos aqui a Márcia Barbucci. Ela é de São Mateus, no Espírito Santo. Ela faz parte do grupo de editores da editora Cultura Cristã, que é a editora da nossa igreja. Trabalha com todo o material
da Escola Bíblica Dominical Infantil, não é isso, Márcia? E também dos adolescentes e jovens, ou também? Ok, auxilia na editoração de todo o material dos adolescentes. E tem sido, assim, bênção para a gente, para a secretaria, a sua contribuição e a sua presença conosco. Ao lado dela está a Simônica. Simônica é uma artista. Simônica é alguém que Deus deu um dom tremendo a ela. E ela usa os recursos visuais para poder ministrar as histórias bíblicas, o Evangelho da Salvação às crianças. E ela tem sido também um apoio tremendo. Ela mora em Belo Horizonte. É isso, Simônica? Mas a igreja dela não é em Belo Horizonte. É engraçado isso? Simônica, ela é da nossa equipe também. A Edaci Camargo, que está aí ao lado da Simônica, hoje ela passou um bom tempo na Igreja Presbiteriana de Brasília, não é isso, Edaci? Comandou o departamento infantil lá. Quem vê o departamento infantil da Igreja Presbiteriana de Brasília tira o chapéu, e nós sabemos que ali tem a mão da Edaci. A excelência no trabalho infantil, nós já sabemos que podemos contar com a Edaci para isso. E ela hoje está em São Paulo, em Tatuí. Ela está lá em Tatuí, em São Paulo, e também faz parte aí da nossa equipe, e a Isabela convidou, e ela esteve aqui, ministrou uma oficina que certamente falou o coração de cada um daqueles que passaram por lá. Temos a Roberta Fonseca, amiga, companheira, mora no Rio de Janeiro, trabalha com essa faixa etária, esse momento em que a criança não sabe se é criança, se é adolescente, e ela trabalha com juniores e pré-adolescentes. E tem sido uma das oficinas mais requisitadas, porque realmente nós temos uma grande dificuldade de trabalhar com essa idade, porque não sabemos o que vamos falar para eles, se vamos falar já como adolescentes ou se ainda continuamos a falar com eles como crianças. E tem sido uma bênção, Roberta, você na nossa vida, querida. Deus lhe abençoe. Ao lado, esse jovem bonito, forte, que nós já estamos aí tentando comprar o passe dele para a secretaria. Eu fiquei muito feliz de ver a palestra, de participar de alguns momentos da palestra dele. É o Oswaldo, ele é da Igreja Presbiteriana Nova Jerusalém, em Fortaleza, do reverendo Carlos Alberto, e um jovem muito promissor, inteligentíssimo, e tem trazido aí tem trazido aos nossos congressos, e a esse congresso especialmente, um momento de muita criatividade. Ele ficou com essa palestra, com essa oficina, criatividade e produção de ideias, e quem participou saiu daqui cheio de novas ideias para poder incrementar e aplicar no departamento infantil. Obrigado, Oswaldo, pela sua participação, e vamos que vamos, como diz Márcia, vamos que vamos. Ao seu lado, a Viviane, é nossa amiga, tive o privilégio de conhecer aqui em Salvador, e é uma daquelas que nós estamos tentando comprar o passe. E dizer, olha, entra na nossa equipe que você vai ser muito bem-vinda. E ela trabalha com a faixa etária aí do berçário, das crianças menores, das crianças pequenas, e ela tem, assim, livros publicados, livros excelentes a respeito disso. A oficina dela ontem, as pessoas que saíram comentaram o quanto foram abençoadas pela vida da Viviane e por aquilo que ela trouxe. E nós também agradecemos, Viviane, pela sua participação. Ela é de Goiânia, certo? Ela é de Goiânia, por muito tempo foi missionária da APEC, não é isso? E tem contribuído nos congressos. A Isabela chamou, ela veio, e agora, Isabela, você vai ter que dividir ela conosco.
chama assim. Então, essa é a equipe que participou conosco do nosso congresso, que se esmerou, que se esforçou, que saiu da sua casa, das suas casas, que deixaram as suas famílias para poder investir nas crianças. Gente, esse é o nosso objetivo, é investir nas crianças da nossa igreja, para que elas possam abençoar, para que elas possam crescer no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. E para quando elas estiverem na fase adulta, elas possam olhar para trás e dizer assim: valeu a pena o tempo que foi investido na minha vida quando eu era do departamento infantil. Deus abençoe vocês. Fiquem aqui ainda, eu quero convidar os professores do departamento infantil para que eles possam vir aqui também à frente, para que nós possamos orar por vocês. Por favor, você que é professor do departamento infantil, trabalha no departamento infantil, chega aqui à frente. Você que está com seu avental aí, muito bonito, eu quero convidá-lo aqui à frente. Olha que equipe bonita, gente, vocês têm. Esse povo todo voluntário. Temos um corajoso aí. Precisamos mudar esse quadro. Não estou dizendo que temos que tirar as mulheres do departamento infantil, mas temos que ter mais homens no departamento infantil, gente. Precisamos de voluntários, de homens que também possam falar e pregar a palavra de Deus às nossas crianças. Vamos orar? Eu louvo a Deus pela vida de vocês também, cada um de vocês. Que Deus abençoe e que vocês continuem firmes nessa linda causa que é trabalhar e evangelizar e discipular cada criança aqui dessa igreja. Amém? Vamos orar, queridos. Senhor nosso Deus, muito obrigado por tudo. Obrigado, ó Deus, por essa oportunidade que temos de, nesse momento, Deus, agradecer ao Senhor por vidas que voluntariamente se colocam ao teu dispor para o serviço do Senhor. E para o serviço do Senhor, ó Deus, nessa causa tão nobre, tão singular e tão especial, que são as nossas crianças. Que o Senhor os abençoe, que o Senhor os guarde, que o Senhor dê toda a capacidade, que o Senhor dê, ó Deus, a cada um deles, todo o discernimento e tudo o que eles precisam para poder alcançar o coração das nossas crianças. Em nome e por amor de Cristo. Amém. Obrigado, queridos. Deus abençoe. Vocês podem ir. Queridos, abra sua Bíblia no Salmo 46. Salmo 46, que tem como tema: Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Salmo 46, ao mestre de canto dos filhos de Coré, em voz de soprano, um cântico a Deus. Salmo 46. E eu convido toda a igreja a se colocar de pé nesse momento para a leitura desse salmo. Acompanhe atentamente aquilo que diz o Senhor nosso Deus na sua palavra, começando assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares. Ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde antemanhã. Bramam nações, reinos se abalam, ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve.
O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Ele põe termo à guerra até os confins do mundo, quebra o arco e despedaça a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos, sabei que eu sou Deus, sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vamos ler todos juntos esse último texto, esse último verso, o verso 11, todos a uma só voz. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Amém. Pode sentar, querido, pode sentar. E o meu desejo é que a palavra que agora foi lida possa ser ministrada ao seu coração. E que Deus me use nessa ministração como canal de transmissão da sua verdade, da sua vontade e daquilo que o Senhor deseja e quer para a nossa vida. Amém? Queridos, esse é um dos textos ou um dos salmos mais conhecidos da palavra de Deus. Quem é que não conhece o Salmo 46, onde Deus diz que é o nosso refúgio e fortaleza? Todos nós. É um texto conhecido. Porém, pregar a partir de qualquer parcela do livro dos Salmos sempre é uma grande oportunidade. Sempre é um grande privilégio. Mas sempre é também um grande desafio. Abordar o Salmo 46, então, é um privilégio imenso. Um cântico de louvor, uma poesia, mas que, sim, nós podemos tirar algo prático para a nossa vida, algo de Deus ao nosso coração. A poesia hebraica encontrada nesse Salmo 46 vem daqueles que enfrentaram as provações e as dificuldades da vida. Vem de alguém que provavelmente enfrentou grandes tribulações ou uma grande tribulação. Vem do coração daqueles que foram cercados de grandes problemas, sem ainda experimentar o cumprimento das promessas de Deus, o cumprimento das promessas que Deus tinha feito aos seus pais. Provavelmente um salmo, provavelmente não, certamente um salmo que foi escrito no meio de grande tribulação, de grande aflição, de grandes problemas, de perigo de morte. Porém, queridos, quem passou pelo seminário sabe disso, um dos grandes segredos de uma boa exegese, de um texto, seja ele qual for, é conhecer o sentido histórico daquilo ou do texto que você está abordando e do texto que você está lendo ou do texto que está escrito. Quando sabemos o que se passava naquele momento e naquele contexto em que as palavras foram escritas, falamos com muito mais segurança, falamos com muito mais autoridade, trazemos luz e entendimento àqueles que nos escutam, ou a nós mesmos, quando estamos lendo as passagens da palavra de Deus. Por isso eu quero trazer à memória, ou talvez falar pela primeira vez, para aqueles que nunca escutaram ou nunca souberam a história desse salmo. Qual é a história por trás do Salmo 46?
O ano, então, é de 701 a.C. O rei da Assíria era um homem muito temido pelos demais reinos vizinhos. Causava terror ao coração das pessoas ali no mundo mediterrâneo. Seu nome, Senaqueribe, rei da Assíria. O Senaqueribe, então, nos seus planos de conquistar os povos, as regiões da vizinhança, os reinos que estavam ao seu redor, sai numa marcha desumana para a região do sul, invade Judá, a capital do reino do sul, reino do norte e reino do sul, a divisão das tribos, querendo conquistar esse povo e essa região. O rei de Judá, nessa época, era um homem chamado Ezequias, um homem fiel, um homem piedoso. Ao contrário de Senaqueribe, um homem temente a Deus, que sabia quem era o Deus a quem ele servia. Sem dúvida nenhuma, um homem muito interessante, e que o próprio Senaqueribe não podia subestimar. Por isso, o rei da Assíria recomenda expressamente ao seu exército de 185 mil homens, 185 mil homens, dizendo: não se deixem seduzir pelas palavras de Ezequias, não se deixem tremer e temer pelas palavras de Ezequias, não dê ouvido a ele. Sabe por quê, queridos? Porque a política de Ezequias era não negociar com esse tipo de gente. Não negociar. Porém, Ezequias sabia que a situação estava complicada, que o exército assírio era um exército muito poderoso, que ele não estava falando ali de 185 pessoas ou 185 homens, não estava falando de um exército de 1.800 homens, mas ele estava falando, estava se referindo a um exército de 185 mil homens, fortemente armados, treinados, preparados para matar sem dó nem piedade. Então ele sabia que a situação não era boa. A cidade estava sitiada, ou seja, cercada. Ninguém entrava, ninguém saía. O abastecimento, tanto de água como de comida, já era precário por causa dessa situação. E certamente, mais cedo ou mais tarde, quando o povo estivesse muito vulnerável e fraco, Senaqueribe invadiria com os seus 185 mil homens. E a carnificina seria irremediável. A decisão de Ezequias, então, foi qual? Qual foi a decisão de Ezequias? Foi preparar o seu exército e dizer: vamos à luta, não desistiremos. Não. A decisão de Ezequias foi confiar em Deus. E veja a oração que Ezequias faz e que está registrada no segundo livro aos Reis, capítulo 19, verso 19. Ezequias orava a Deus e dizia assim: agora, Senhor nosso Deus, salva-nos das mãos dele, de quem? De Senaqueribe, para que todos os reinos da terra saibam que só tu, Senhor, és Deus. Só tu, Senhor, é Deus. Quando termina de fazer a sua oração, o rei Ezequias deixa tudo nas mãos de Deus, volta para o palácio, talvez recebendo críticas de muitos dos seus do seu povo, da sua gente, dizendo: o rei se acovardou, virou as costas, voltou para o palácio de cabeça baixa.
Ezequias sabia que aquela luta não era dele, mas era de Deus. Mesmo voltando debaixo de desconfiança do seu povo, e provavelmente ouvindo as ofensas do exército de Senaqueribe, ele volta para o seu palácio, para o seu castelo, para os seus aposentos reais, na certeza de que Deus estava à frente da sua peleja. Então Deus, em meio àquela grande tribulação, a tribulação daquele rei e a tribulação daquele povo, toma a sua causa nas mãos, e naquela mesma noite, naquela mesma madrugada, Deus envia um anjo que executa 185 mil homens num piscar de olhos, sem que nenhuma gota de sangue fosse derramada, sem que nenhum judeu fosse morto. Foi nesse contexto, queridos, que o Salmo 46 foi escrito, ou melhor, foi cantado como um cântico de louvor e agradecimento a Deus pelo que Ele é. Um cântico de louvor e agradecimento a Deus por saber onde Deus está. Um cântico de louvor e agradecimento a Deus por saber o que Ele faz. Por isso, queridos, me deem mais alguns minutos para, diante desse contexto e dessa introdução, trazermos algumas verdades e lições preciosas do Salmo 46. E que certamente, mesmo sabendo que foi escrito há tanto tempo atrás, ele pode servir hoje para a nossa vida, seja você quem for, seja você que situação estiver passando e vivenciando. Por isso, querido, não feche a sua Bíblia, ou se você fechou, abra novamente, para que possamos acompanhar de perto aquilo que Deus quer revelar na sua palavra nessa manhã de domingo. Esse texto nós podemos dividir em 4 partes, em 4 sessões, em 4 momentos distintos. O primeiro deles, onde Deus, Ele revela quem Ele é. Onde Deus olha para o seu povo e diz assim, olha, eu sou refúgio e fortaleza. Um segundo momento onde Deus diz e olha para o seu povo dizendo assim, não se preocupem, porque eu estou no meio de vocês. Um terceiro momento em que Deus olha para o seu povo e diz assim, não se preocupem, porque eu já disse a vocês quem eu sou, eu já disse a vocês onde estou, e agora estou dizendo a vocês o que eu posso fazer. E finalmente, os últimos versos 10 e 11, que nos apresentam um momento de paz e de tranquilidade, quando Deus olha e diz, diante de tudo isso, aquietai-vos, fiquem tranquilos, a peleja é minha. A peleja é minha. É assim que Deus fala para a gente, queridos. É assim que Deus fala. Por isso eu quero convidar você, nessa manhã de domingo, a meditarmos juntos sobre essas sessões, sobre essas partes, sobre essas verdades, sobre essas revelações. E a primeira delas é quem Deus é. Essa tem sido uma das perguntas mais frequentes nos nossos dias. Sempre foi, desde os nossos avós, dos nossos pais, e hoje é conosco. Quem Deus é? Quem Deus é? Quem é esse Deus a quem servimos? E os filósofos têm as suas deduções, os cientistas têm as suas deduções, né? Cada um de nós temos uma dedução. Nós que cremos em Deus,
nós que confessamos Deus como nosso Deus, Deus absoluto, sabemos quem Ele é. O texto apresenta a Deus como refúgio e fortaleza. Por isso, quando alguém nos perguntar quem é Deus, podemos responder: é meu refúgio e fortaleza. A palavra, queridos, traduzida por refúgio ou para refúgio, significa abrigo, uma rocha de refúgio, um baluarte, uma torre alta, uma fortaleza, um lugar de segurança. O que o autor do Salmo queria dizer é que quando o inimigo vier, eu serei, ou Deus será o nosso abrigo, Deus será a nossa rocha. É como se o seu povo estivesse escondido dentro da rocha, num lugar inatingível. Quando Deus olha para Ezequias e para o seu povo, Ele diz assim: eu sou a rocha de proteção. Ninguém pode e ninguém vai tocar em vocês se eu não permitir. Por isso, não se preocupem, ainda que o mundo se transtorne, ainda que os mares invadam, ainda que os montes caiam ao redor de vocês, eu sou a rocha que protege vocês. Ah, queridos, é maravilhoso ter essa certeza. Certeza que nenhum e nem ninguém, nenhum dos homens desse mundo pode tirar do nosso coração, da nossa mente. Ninguém pode dizer que Deus não é isso para nós. Deus é a assistência dos crentes. Uma ajuda sempre presente nas tribulações e nas angústias. No Senhor, queridos, nós, os crentes, encontramos refúgio, encontramos força e ajuda nos momentos de maiores dificuldades. O Espírito de Deus abre o nosso entendimento para ver que Deus está presente e sempre nos ajudará. O Salmo 46 é uma prova contundente de que Deus é essa força, de que Deus é essa rocha, de que Deus é esse refúgio, de que Deus protege o seu povo de tudo e contra todos. Mas Ele não nos protege ou não protegeu o povo naquela época a fim de mimar, a fim de fazer com que tivéssemos ou tenhamos uma ideia errada da proteção de Deus. Não. Antes, Ele quis ou Ele quer abrigar-nos a fim de fortalecer, a fim de que voltemos à vida com suas responsabilidades e perigos na certeza de que Deus está no controle de tudo. Deus está no controle de tudo. Veja a estratégia maligna daquele rei chamado Senaqueribe. Ele estudou Ezequias, ele estudou aquele povo, ele sabia ponto fraco, ponto forte, e ele olhou e disse assim: a primeira coisa que temos que fazer é sitiar a cidade. Ou seja, é encurralar o povo na parede para que eles possam enfraquecer. E a estratégia dele foi tão maligna, queridos, que ele cortou o abastecimento de água daquela cidade, daquele reino. Ezequias tinha feito algo extraordinariamente engenhoso. Ele tinha construído um túnel subterrâneo, onde as águas vinham de outras fontes até chegar ao centro daquela cidade. E lá em Judá,
a água era em abundância por causa dessa obra tão espetacular de Ezequias. Túneis subterrâneos que levavam água para o povo. Senaqueribe, sabendo disso então, entupiu esses túneis, esses canos. E a situação realmente ficou muito grave. Sem água, a comida escassa, ninguém entrava, ninguém saía, senão morria. O povo então ficou preso, encurralado dentro daquela cidade. A estratégia então era maligna. Mas Ezequias disse: essa peleja não é minha, é de Deus. Muitas vezes nos encontramos assim, em situações de que perdemos as forças, estamos como que encurralados, não temos para onde sair, e é nessa hora, queridos, que Deus, ou que melhor, nós temos que olhar para Deus e dizer: Senhor, essa luta não é mais minha, ela é tua. E entregar tudo nas mãos de Deus, como Ezequias fez. Talvez seja esse o momento que você está vivendo, eu não sei, porque eu não conheço. Do inimigo está encurralando você, de você estar à mercê dos ataques do inimigo. São dificuldades e tribulações que fazem com que você sinta-se um derrotado, um fracassado. São problemas na família, é o seu casamento que não anda bem, são os seus filhos que não lhe respeitam mais. São questões financeiras que lhe abatem e lhe destroem. É um emprego que você está querendo, mas há tanto tempo você não consegue. É a doença que bateu a porta da sua casa, invadiu sem pedir permissão. Ou pegou você ou alguém da sua família e você não vê mais esperança. É nesse momento, queridos, que temos que entregar tudo nas mãos de Deus e saber que Ele é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na tribulação. Deus olha para nós e diz assim: não temas, não temas, não temas. Quando os oficiais assírios ameaçaram Jerusalém, o profeta Isaías disse ao rei: não temas por causa da palavra ou das palavras que acabastes de ouvir. Por mais que elas tenham sido temerosas, por mais que elas tenham sido palavras duras e que coloquem medo no seu coração, Isaías olhou para Ezequias e disse: não temas por causa das palavras que agora ouviste. Essa é a palavra de Deus para cada um de nós, e eu não estou aqui, queridos, pregando para você qualquer tipo de teologia da prosperidade, até porque não creio nisso. Eu creio num Deus que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo aquilo que pedimos ou pensamos, mas quando faz ou quando quer fazer, é segundo a sua vontade e não a minha. Por isso, querido, nesse momento de dor ou de aflição, se é que você passa por ele, assim como os judeus passaram de muita aflição, a palavra de ordem é: não temas, porque Deus é o seu refúgio e fortaleza, socorro bem presente na tribulação. A terra pode mudar, as montanhas podem ser arremessadas violentamente no mar, podem vir terremotos, maremotos, mas todas as coisas estão sob o controle de Deus. O Salmo 46 nos lembra este conforto abençoador. Mesmo se a própria terra tremer, mesmo se as montanhas caírem ao nosso redor,
Mesmo que os montes se estremeçam com a fúria das águas, Deus continua sendo o nosso refúgio e fortaleza, a nossa força, a nossa ajuda. Ele é a nossa certeza em tempos de incerteza. Por isso, quando alguém perguntar a você quem Deus é, você responda, sem duvidar, Deus é o meu refúgio e fortaleza. Amém? Mas o texto ainda mostra, queridos, nos versos de 4 a 6, esse segundo momento, ou essa segunda revelação. O texto diz, do verso 4 até o verso 7 melhor, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde antemanhã, bramam nações, reinos se abalam, Ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Ah, se Deus revela quem Ele é, Deus também revela onde Ele está. Deus está no meio dela. Deus estava se revelando àquele povo e dizendo assim, eu estou no meio de vocês. No meio naquela cidade existia uma fonte, a fonte de água desses túneis subterrâneos, que levavam água em abundância, porque água era sinal de vida, de vitalidade. O povo da Palestina sabia o quanto a água era importante, o quanto a água era um bem precioso, sinal de vida. Por isso estava lá no meio da cidade a fonte mais importante. Quando aquela fonte seca por causa do plano maligno daquele rei chamado Senaqueribe, Deus olha para o povo e diz, a fonte está seca, da água natural, mas está cheia da água viva, do Deus verdadeiro, porque eu estou no meio dela. No meio dessa cidade eu estou presente, eu não abandonei vocês, eu não desamparei vocês. Muitas vezes chegamos a uma conclusão equivocada e errônea de que Deus nos abandonou. Quando a dor é muito grande, quando o sofrimento é muito grande, quando a tribulação é muito grande, quando a doença ela é incurável, parece que o primeiro pensamento nosso é, Deus me abandonou. Eu não merecia isso. Deus me abandonou. Eu não merecia isso. Mas essa não deve ser a nossa atitude. Esse não deve ser o nosso sentimento, porque a palavra de Deus diz em muitos outros versos, em muitas outras passagens, mas especialmente nessa, que há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário da morada do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde antemanhã. O que é que o autor do Salmo queria dizer com isso? Queria dizer que ainda que o inimigo corte o nosso suprimento de água, e aí poderia ser caracterizada a derrota do povo de Jerusalém, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário da morada do Altíssimo, e esse rio não seca, essa fonte não seca, essa fonte é Deus. O poeta sabia que Deus era esse rio, rio de vida, rio que transborda, fonte de água viva. O texto do verso 5 diz, Deus está no meio dela. Ainda que eles estivessem encurralados, ainda que eles estivessem sem saída, o Deus eterno estava no meio deles.
Ou seja, ninguém os derrotaria, pois Deus era aquele que comandava, Deus era aquele que estava à frente, Deus era aquele que estava no comando de todas as coisas. Queridos, normalmente a presença de Deus seria um pensamento terrível para o homem pecador. Porém, a presença de Deus no Salmo 46 foi uma presença de grande conforto. Deus está conosco para nos ajudar nas dificuldades. Por isso podemos dizer, se Deus é por nós, em todas essas coisas somos mais, por meio daquele, pois estou bem certo que nem morte nem vida, nem anjo nem demônios, nem presente nem futuro, nem potestades, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Amém. Nossos problemas na terra devem ser vistos como problemas temporários. A noite sempre dará lugar a uma nova manhã. Cada dificuldade é seguida pela libertação de Deus. A magnificência do nascer do sol é apenas um lembrete da grandeza de Deus e do livramento do Senhor para o seu povo todos os dias. Foi na madrugada da noite, na antemanhã, que o anjo do Senhor desceu e aniquilou 185 mil homens do exército fortemente armado do rei Senaqueribe. É pouco? Não. Nenhum exército conseguiria destruir e matar aqueles 185 mil homens. Mas Deus, num piscar de olhos, num estalar de dedos, fez com que aquele exército caísse por terra. E sabe o que foi que aconteceu? Senaqueribe voltou, derrotado para sua terra, e ainda teve que ser vítima dos seus próprios filhos, morto por 2 deles, porque desafiou um Deus que ele não conhecia. Por isso, queridos, Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Por isso é que Ele está presente, Ele está no meio de nós, mesmo na tormenta e na dificuldade. Mas também o texto nos ensina, nos versos de 8 em diante, o que Deus faz e o que podemos aproveitar com o que Ele faz. Qual é o benefício do fazer de Deus, do executar de Deus, da vontade de Deus? O texto diz, verso 8, vinde, contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Ele põe termo à guerra, ou seja, Ele faz a guerra cessar até os confins do mundo, quebra o arco, despedaça a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos, diz o Senhor, e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Se Deus é nosso refúgio e fortaleza, se Deus está presente no meio de nós, Ele também faz, Ele também age, Ele também atua no meio de nós. O terceiro momento desse salmo mostra os campos ao redor de Jerusalém, em que todos os soldados assírios estão mortos, suas armas e equipamentos espalhados e quebrados. Não havia ocorrido batalha alguma, mas o anjo do Senhor deixara estes vestígios, a fim de estimular a fé do povo de Deus. Então a palavra de Deus diz, vinde, 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 contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. O Senhor derrotou, o Senhor desarmou seus inimigos, o Senhor destruiu as suas armas de modo que não podiam mais atacar. Quando Deus resolve agir, meu querido, não há impedimentos.
Quando Deus resolve curar, não há impedimentos. Quando Deus resolve restaurar, não há impedimentos. Quando Deus resolve salvar, não há impedimentos. Quando Deus resolve agir, não há quem impeça. Ele age. Por isso nós podemos olhar um para os outros, e principalmente aos céus, e dizer assim: obrigado, Senhor, meu coração se aquieta, e entrego tudo nas tuas mãos. Entrego a minha saúde, entrego a minha vida, entrego a minha família, entrego meus bens, entrego o meu emprego, meus filhos, minha casa, entrego a minha igreja, o meu serviço, o meu ministério. Tudo está nas tuas mãos, Senhor. Quando assim fazemos, vemos o agir de Deus, porque mostramos a Ele o quanto somos dependentes deles. Mas muitas vezes nós temos aquela arrogância de crente que bate no peito dizendo que pode, que decreta, que faz e que acontece, e que tem poder para mandar em Deus e dizer o que eu quero decretar, Deus faz, porque eu sou isso, eu sou aquilo outro, meu nome é fulano de tal, eu sou o tal de tal de tal. E tem muita gente decretando um monte de besteira por aí, achando que Deus é marionete e que faz aquilo que eu quero e não aquilo que Ele mesmo quer. O que é que acontece? Muita gente enganada por aí, muitas igrejas abarrotadas, mas de gente que está sendo enganada, porque o verdadeiro evangelho do Senhor é aquele que prega que nós somos totalmente dependentes de Deus. Totalmente dependentes de Deus. Nada que façamos ou queremos fazer vem da nossa própria vontade, mas sim da vontade de Deus que é aplicada em nossa vida. Seja para o nosso bem, seja para o nosso mal, como pensamos nessa esfera terrena e limitada que vivemos, que algumas coisas é para o nosso mal, mas na realidade é Deus que nos permite para o nosso crescimento, para o nosso amadurecimento, enfim, para que a sua vontade na minha vida e na sua vida seja feita, e aí eu não posso questionar. Não posso questionar. O que Deus estava querendo dizer, ou o que nós podemos entender, é que nós não somos autossuficientes, que precisamos de Deus. Unicamente nele nós encontramos satisfação. Com ele nós estamos completos, nada nos falta. Porém, se Deus estiver ausente da nossa vida, haverá nela um vazio que ninguém poderá preencher. Sem o Senhor, como a minha força, sou o mais fraco dos homens. Certa vez, uma garotinha do departamento infantil foi chamada e convidada para num domingo próximo, um domingo depois daquele que ela foi convidada, ela recitar o Salmo 23. Ela achou grande demais. Então o pastor, junto com a coordenação do departamento infantil, olhou para ela e disse: então diga só o primeiro verso. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Aquela criança disse: então tá bom, pastor, se for assim eu faço. Passou a semana toda decorando: o Senhor é meu pastor, nada me faltará, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Comia dizendo: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ia dormir: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Na escola, a professora dando aula, e ela: o Senhor é meu pastor e nada me faltará, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. E chegou o domingo. O dia dela ser chamada à frente, na hora que as crianças iam subir para orar e sair para o culto, para a escola dominical, aquela criança é chamada lá na frente, tremendo, ansiosa, nervosa. O pastor diz: agora, meus irmãos, nós vamos ouvir o Salmo 23, verso 1, com a nossa irmãzinha fulana.
e passa o microfone para ela. Tremendo com o microfone na mão, tremendo, olhando como eu estou olhando para vocês. Ela gagueja e diz: o Senhor é o meu pastor, e ela olha para o pastor, e o pastor já baixa a cabeça, a mãe e o pai já bota a mão assim no rosto, mas ela não desiste. E mesmo esquecendo do restante do texto, ela olha e diz assim: eu não preciso de mais nada. O Senhor é meu pastor e eu não preciso de mais nada. A igreja teve uma reação como essa agora de vocês, louvou ao Senhor, exaltou a Deus, e aquela menina saiu dali satisfeita. Não disse plenamente como estava o texto, mas disse a verdade do texto. Se o Senhor é nosso pastor, rapaz, eu não preciso de mais nada. Aleluia. O Senhor é o seu pastor? O Senhor é o seu refúgio e fortaleza? O Senhor está no meio de você? O Senhor faz na sua vida aquilo que nenhum outro pode fazer? Então esse é o nosso Deus. Eu quero encerrar esse momento de pregação cantando um dos cânticos um dos hinos mais especiais, mais bonitos, e que provavelmente foi escrito e composto por Martim Lutero, baseado no Salmo 46. E eu queria a ajuda do reverendo Itamar, da nossa amiga, se ela puder vir aqui à frente, e vamos cantar juntos Castelo Forte. Castelo forte é nosso Deus, espada e bom escudo. Com seu poder defende os seus em todo transe agudo. Com fúria pertinaz, persegue Satanás. Com ânimo cruel, muito forte é nosso Deus, igual não há na terra. Vamos ficar de pé e vamos cantar esse hino de louvor, de exaltação, mostrando quem Deus é para a nossa vida. Castelo forte é nosso Deus.